nós estamos aqui reunidos nesse tempo, e hoje é um dia onde nós estaremos celebrando a ceia do Senhor, trazendo à memória aquilo que o Cordeiro fez lá na cruz do Calvário, trazendo à memória aquilo que o Senhor Jesus realizou por nossas vidas, aquilo que Ele fez por nós e aquilo que Ele quer fazer em nós também. Então hoje é um dia que nós vamos celebrar, é um dia que nós vamos, neste momento, trazer memória aquilo que tem nos mantido e a razão de todos nós estarmos aqui. Eu gostaria neste momento de pedir que, se você puder, lógico, compartilhe com alguém esse culto online, compartilhe com alguém neste momento, compartilhe também se você quiser aí no seu perfil. Se você puder, dê um like, curta este momento, esse culto online. E se você puder também, ou quiser também marcar alguém, marque alguém aí nesse culto. E é uma coisa interessante quando nós falamos sobre essa questão do compartilhar, do curtir, porque à medida que você compartilha, mais pessoas podem ser alcançadas. E essa semana eu vi até algo muito interessante falando sobre o grande evangelista Billy Graham, e disse que ele levou uma vida inteira para alcançar cerca de 150 milhões de pessoas. E hoje, amados, através do recurso que é a internet, nós podemos alcançar esse número, quem sabe aí dependendo, em dias, 2, 3 dias, nós já podemos alcançar esse número de pessoas. Então, quer dizer, é uma ferramenta maravilhosa. Às vezes eu fico pensando, imaginando os grandes homens que ao longo da história estiveram aí carregando o evangelho. Você imagina o apóstolo Paulo, né, sacudiu aquele tempo, o século I. Imagina ele com uma ferramenta como essa, a internet, o estrago que ele não deveria estar fazendo, não é? Ou até mesmo, puxando um pouquinho mais para cá, os reformados, o John Wesley, que andava com seu cavalo, indo de praça em praça, pregando o evangelho. E imagina ele com um recurso desse, aonde rapidamente pessoas podem ser alcançadas. Então isso é um meio e é uma ferramenta que é maravilhosa, e sabendo usar essa ferramenta, nós podemos alcançar pessoas, amém? E aí o que eu peço para você também, antes de nós começarmos aqui a adorar, a nos preparar, que você prepare também aí o seu cálice, o seu pão, tá bom? Nós vamos adorar, vamos atrair a presença, né? Preparar um ambiente, e logo em seguida nós vamos entrar para ceiarmos, para poder celebrar da ceia do Senhor. E você já cumprimentou quem está aí com você? Cumprimenta, deixa um alô. Se você estiver nesse culto, coloca um alô, um Deus abençoe. E eu tenho certeza que será um tempo maravilhoso, maravilhoso. Se você tiver alguém na sua casa, cumprimenta quem está aí com você assistindo. Dê uma paz, libera uma palavra, fala para ela se preparar, porque grandes coisas o Senhor vai nos liberar e nos destinar nesse momento, amém? Feche então os seus olhos. Pai, estamos nós diante da sua presença e estamos adorando ao Senhor neste momento. Pai, nós queremos erguer um altar e reconhecer a sua soberania nesse lugar e sobre as nossas vidas. Jesus, fique à vontade. Jesus, esteja à vontade. Venha fluir nos nossos corações, venha fluir nos nossos lares. Jesus, venha manifestar da sua presença, venha manifestar da tua presença sobre nós. Pai, é o que nós oramos neste momento. E Deus, nós queremos entrar no Santo dos Santos, queremos experimentar a sua glória. Queremos, meu Pai, experimentar do seu favor. Pai, queremos experimentar da sua presença. Queremos ver a sua face. Oh, Deus querido e amado, nós queremos ir para níveis mais altos. Nós queremos mergulhar no profundo em Ti. Pai, nós queremos sair das águas rasas e ir para águas mais profundas. É onde nós desejamos, Deus. Nós queremos ir no mais profundo, no secreto, em o nome do Senhor. Espírito Santo, nos leve, Senhor Jesus. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho
mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, E onde estiver, aleluia. clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar Não sabe. sabe viver. Aleluia. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória, Aleluia. Você pode do início. Eu me rasgo, vai. eu me rasgo por inteiro, faço tudo, Mas vem. mas vem novamente. Eu mergulho Na mirra. na birra ardente, Aleluia. mas peço que Tua. tua presença aumente. E se eu passar pelo Não o que? eu não temerei. Por quê? Da tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos. Eu não sei. Não sei mais viver. E se eu passar, declare, e se eu passar. Aleluia. E se eu passar pelo fogo, Eu não temerei. na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do Santo dos santos. Não sei. Mais viver. Ah, aleluia. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar Não sabe. sabe viver. E onde estiver, E onde estiver, aleluia. clamar pela glória, A glória. a glória de Deus. Quem já pisou, Quem já pisou no Santo dos Santos, no santo dos santos, não sabe não. E onde estiver, Oh, aleluia. pela Oh, presença. a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Vou te falar uma coisa, sabe, igreja? Quem já provou de algo mais, sabe, quem já experimentou algo a mais, não se contenta um pouco, não se contenta com qualquer coisa, sabe, porque o padrão dele, o nível em que ele está ou em que ele se encontra, está muito apurado. Não sei se você sabe, quanto mais o fogo pega, mais refinado você vai ficando. Mais refinado você vai ficando. Conforme você vai sendo ali ou estando purificado, você vai indo a níveis mais altos. Aleluia. Por isso você quer estar mais perto, por isso você quer estar mais próximo, por isso você deseja algo mais dele,
Por isso você vai subindo níveis. Ou seja, no início é o tal do pede e recebe. Alguns já estão no nível do aquele que busca e encontra, mas outros se encontram diante da grande porta, batendo. E lá está escrito que aquele que bate, a porta se abre. Aquele que bate, a porta se abre. Então neste momento nós estamos batendo na porta dos céus. E eu não sei se você quer entrar comigo nesse lugar, mas ao entrar nesse lugar você irá desfrutar e experimentar de coisas das quais você nunca viu, coisas das quais você nunca imaginou. É o que Ele tem para a sua vida. Levante as mãos aonde você está nesta hora e comece a bater na porta dos céus. Comece a bater na porta dos céus. Ore candarama masuriderere, charamalaba suride candarama masuriderere. Oh, quem já pisou, quem já esteve nesse lugar, não quer outro lugar a não ser esse lugar. Declare: Quem já pisou, flua Espírito Santo de Deus. Aleluia. Essa presença, aleluia, aleluia. A glória de Deus. Isso declare a Ele, ao Rei dos Reis, ao Rei dos Reis. Declare: santo, santo, santo. Só Ele é. Só Ele é. Isso declare a Ele. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Você pode adorar. Se você estiver com a sua família, melhor ainda, aí na sala. Se você quiser pegar nas mãos deles agora, pegue nas mãos. Isso. E deixa o Espírito fluir. Isso vai se enchendo agora. Vai se enchendo agora. Vai se enchendo agora. Isso, deixa a presença dEle. Deixa Ele fluir. Deixa Ele te encher nessa hora. Feche os seus olhos. Isso, aproveita esse momento agora. Com quem você estiver aí agora. Eu estou sozinho, então é melhor ainda. Se lança aos pés dEle. Se lança diante dEle. Imagina Ele sentado no trono e você lançado aos pés dEle. Oh, aleluia. Nós queremos, nós ansiamos. Oh, presença maravilhosa. Vem nos encher, Jesus. Vem nos encher, Senhor Jesus. Isso, que flua da presença, que flua a presença dEle. Aleluia, Jesus. Pai, nós desejamos, Senhor, nós precisamos mais. Nós queremos, Senhor, a sua presença. Aleluia. Isso, você pode pegar a sua Bíblia e abra, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 11. Quiser já preparar aí a ceia ou se posicionar, amém. Está escrito o seguinte, a partir do versículo 23: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém.
Queridos, essa semana estive meditando um pouquinho sobre aquilo que a Bíblia nos fala sobre aliança e aquilo que a Bíblia nos refere sobre aliança. E isso é uma das coisas que nós precisamos entender, porque Deus, Ele se relaciona conosco através de alianças. E ao longo da história humana, Deus, Ele foi fazendo alianças. Ele fez uma aliança com Adão, Ele fez uma aliança com Noé, Ele fez uma aliança com Abraão, Ele fez uma aliança com o povo através de Moisés. E nós sabemos que ao chegar em Jesus, o Senhor então Ele faz uma aliança chamada a Nova Aliança, que é uma aliança perpétua e que também é uma aliança eterna. O autor de Hebreus diz que essa aliança é uma aliança que é superior a todas outras alianças anteriores. E é nisso que nós temos que entender que esse momento é um momento em que nós estamos renovando a nossa aliança. É o momento em que nós estamos, nesse momento, amados, é o momento em que nós estamos, aonde aqui, nesta hora, nós precisamos trazer a memória de Jesus, aquilo que Ele fez, e compreender que aquilo que Jesus fez, na realidade, não foi só simplesmente, como a gente costuma dizer, eu digo que isso também faz parte, que é a remissão de pecados, né? Ali Ele nos perdoou, ali nossos pecados foram perdoados. Nós sabemos também que ali Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Mas eu digo para você que Ele estava fazendo muito mais do que isso. Ele estava realizando, Deus, através da pessoa de Jesus, estava realizando, fazendo uma aliança com a humanidade. Então esse momento é o momento que Jesus diz: olha, esse cálice é o cálice da nova aliança, fazendo memória então e nos mostrando que o que Ele realizou ali na cruz foi uma nova aliança. Então nós precisamos entender que todos que aceitam a obra da cruz, você agora está dentro de uma aliança. E essa aliança, amados, é onde tudo aquilo que pertence a Deus pertence a você e vice-versa. E é interessante porque foi Ele que propôs essa aliança para nós. E se você assim aceita essa aliança, você irá desfrutar de tudo que o Senhor Ele tem preparado para nossas vidas. É através dessa aliança que nós temos acesso ao reino, acesso a tudo aquilo que pertence a Deus. Então é o momento de nós estarmos aqui nos lembrando que nós estamos aliançados com Ele. Amém? Você então, por favor, pegue aí o teu pão, pegue também o seu cálice, e nós vamos nessa hora participar desse momento. Amém? Celebrar do sangue do Cordeiro. Nós vamos celebrar da obra da cruz, em o nome de Jesus. Amém? Você pode fechar os seus olhos, se preparar nesse momento. Senhor Deus e Pai, como é maravilhoso nós estarmos aqui, agradecendo ao Senhor pela obra que o Senhor fez, agradecendo ao Senhor por aquilo que o Senhor realizou em nossas vidas. Pai, nós te damos graças, rendemos graças a Ti, pois sabemos que Tu és soberano, que Tu és maravilhoso e que o Senhor tem uma aliança conosco. E essa aliança é uma aliança, meu Pai, que jamais será quebrada, porque essa aliança foi o Teu Filho que nos representou na cruz do Calvário, e ali então Ele estabelece, Ele cumpre parte desta aliança, aonde agora nós estamos aliançados a Ti. Por isso nós queremos Te adorar, Senhor, queremos Te exaltar, meu Pai, sabendo, Jesus, que ali naquela cruz recebemos dos benefícios, aonde nos tornamos nova criação, aonde nos tornamos agora pessoas santas, pessoas saradas, aonde nos tornamos filho de Deus, aonde nos tornamos, meu Pai,
parte da sua família. Oh, Jesus Cristo, obrigado, Jesus, obrigado. Eu quero que você traga à memória aquilo que Jesus fez por você e não aquilo que você tem feito, porque aquilo que Jesus fez por você supera tudo ou qualquer coisa, pois Ele liberou sobre nós, através do seu sangue, o perdão. E não só o perdão, mas Ele nos tornou também justos. Então declare: eu sou a justiça de Deus. Declare: eu sou a justiça de Deus. Declare: eu sou a justiça de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Você pode levantar o pão. E agora esse é o corpo. Isto é, como ele diz, isto é. Ele está apontando para um objeto, para algo. Então ele diz: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Comei. Nós aqui sabemos que Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Ou seja, Ele levou dor, enfermidade, para que eu e você pudéssemos experimentar a cura e a saúde. Pai, muito obrigado, pois nós recebemos daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. É direito nosso, é herança. Então diga para Ele, declare, eu recebo cura na minha vida. Eu recebo cura na minha vida. Fala: eu estou sarado pelas feridas de Jesus. Eu estou sarado. Eu sou sarado. Como agora neste momento, participe. Aleluia. Oh Senhor, te adoramos. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. E como Ele disse, este é o cálice da nova aliança. Bebei em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Senhor, estamos renovando a nossa aliança, sabendo que nós estamos aliançados, que nós temos uma aliança com o Senhor, e nós queremos desfrutar de tudo que essa aliança nos proporciona, de tudo que esta aliança nos proporciona. Aleluia, Jesus. Esse sangue sobre as nossas vidas, que nos lavou e que nos purificou, em o nome de Jesus, Pai. Te agradecemos, Jesus. Te agradecemos, Senhor Jesus. Levante o cálice e diga para Ele, muito obrigado, Senhor. Fala: eu te agradeço, pois tenho uma aliança contigo. Estou aliançado contigo. Pode beber agora do cálice. Se quiser, você pode cantar e adorar a Ele. Você pode bendizer e glorificar o nome dEle. Declare sua morte ali na cruz. Declare Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor. Você se expôs por mim. aleluia, Jesus. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama.
sua morte ali na cruz. Declare. Sua morte ali na cruz, carregando a minha, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Aleluia. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Declare, Olho pra você, oh Jesus. corro pra você, seu amor me chama. Declare, eu dependo desse amor, do seu amor, Mais que o quê? mais que tudo. Aleluia. Eu confio que esse amor tem poder Pra curar. dores. Aleluia, aleluia. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Xaramama suride. Eu confio que esse amor tem poder Pra curar. dores. Tu declare, eu vou deixar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Vou deixar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Aleluia. Vou deixar na cruz tudo que Passou, tudo que ficou pra trás. Aleluia, Jesus. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama, Então deixa Ele te envolver agora com esse amor. me chama. Deixa Ele envolver você nesse amor. Aleluia. Aleluia. Receba aí. Receba aí. Ah, Jesus, a sua presença, Jesus. Esse amor. Esse amor, deixa Ele te envolver nesse amor, nesse amor, nesse amor. Aleluia, aleluia. A presença do Senhor Jesus. Olá, queridos, que momento de adoração maravilhosa, de comunhão, de adoração, onde celebramos juntamente a celebração da Santa Ceia do Senhor, não fisicamente, mas em espírito.
Espero que vocês estejam bem. Eu estou com muita saudade de vocês e eu gostaria de deixar alguns recados agora. Primeiramente, é sobre os alimentos não perecíveis que estamos arrecadando na nossa igreja. Você que já contribuiu, eu agradeço. E você que gostaria de contribuir, você poderá estar vindo aqui na nossa igreja, deixando esses alimentos não perecíveis de quarta, sexta e domingo. Graças a Deus, conseguimos ajudar algumas pessoas das nossas igrejas. Devido a esta pandemia, muitas pessoas perderam seus empregos e estão necessitando. E pessoas também fora da nossa igreja estamos conseguindo ajudar. Então, você que tem um alimento não perecível e que gostaria de contribuir, nossa igreja estará aberta para recebimento desses alimentos. E o outro recado é que você não se esqueça dos seus compromissos. Nossa igreja está aberta de quarta, sexta e domingo para a arrecadação desses compromissos. Então, você que tem os seus dízimos, as suas ofertas, o patrocinador, nós estamos abertos aqui esperando por você. Eu espero que vocês estejam bem e que a graça de Deus esteja sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos preparar o nosso coração agora para receber a palavra de Deus. Ouvir o que o Espírito Santo tem a falar ao nosso coração. Deixa Cristo fluir na tua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus parar sobre o teu coração. Em nome de Jesus. Que a presença de Deus possa ser manifesta em nossos corações de uma forma especial. Porque precisamos da ajuda do Senhor. Precisamos da glória dele sobre a nossa vida. E é por isso que estamos aqui, Jesus. Precisamos do Senhor, Pai. Então fala grandemente ao nosso coração. Não que queremos ouvir, Pai, o que nos agrada, aquilo que alimenta, meu Deus, o homem, não, meu Deus, mas queremos ouvir o que o Senhor tem a falar conosco. Palavras essas que eu tenho certeza absoluta que mudam, que transformam, que mudam decretos, que liberam, meu Deus, o teu reino sobre nós. A tua palavra, meu Deus, eu creio que ela transforma tudo e todas as coisas. Então que verdadeiramente o Senhor venha se fazer presente ainda mais neste lugar, falando no nosso coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declare assim: cuida de mim, Senhor. Sou tão fraco e tão pequeno. Ensina a te ouvir e fazer a tua vontade. Cuida de mim, Jesus. Eu preciso do teu toque. Não te escondas de mim, Senhor. Minha alma anseia pela tua presença. Diga-me, leva-me, leva-me às águas tranquilas, conduz meus passos verdejantes. Contigo estarei por toda eternidade. Cuida de mim, cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Jesus. Ouve o meu grito chamando por ti. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Jesus. Ouve o meu grito chamando por ti, Jesus. Nós te queremos, Jesus. Fale pra Ele. Cuida de mim, Senhor. Sou tão fraco e tão pequeno. Ensina-me a ouvir e fazer a tua vontade. Cuida de mim, Senhor. Eu preciso do teu toque. Não te escondas de mim, Senhor. Minha alma anseia
graças a Deus, porque nós sabemos que Deus ele tem cuidado de nós e o Senhor está cuidando de cada um de nós. E essa é a certeza, como declara o salmista, lá no Salmo 23, Davi: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando ele fala sobre isso, é lógico que ele está falando sobre nós descansarmos sobre os cuidados do Senhor. E Deus é um Deus que tem cuidado de nós. O próprio Jesus faz essa declaração também, quando ele disse, diante de Jerusalém, quando estava chegando já próximo ali da crucificação, próximo de toda a obra que iria acontecer, que ele teria que se consumar, ele disse, ó Jerusalém, Jerusalém, assim como a galinha cuida dos seus pintinhos, assim também fui eu, e eu quis isso também relacionado a vós. Então nós sabemos, amados, que Deus ele tem cuidado e ele continuará a cuidar de cada um de nós, e nós não podemos nos esquecer disso jamais, que o Espírito Santo de Deus tem nos amparado, tem nos orientado, tem nos destinado, tem nos despertado, e ele tem a cada um de nós cumprido o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Amados, eu não quero demorar muito, eu quero já entrar na palavra com vocês, e eu tenho certeza que nesse tempo, de tudo que o Senhor já tem ministrado, tudo que o Senhor tem nos falado, tem sido um tempo maravilhoso. E eu quero dar continuidade a vocês sobre aquilo que nós estamos falando aqui, acerca da alma. Estamos falando muito sobre a alma, sobre a restauração da alma, e eu já venho aí pelo menos a dois encontros nossos falando sobre isso, declarando coisas acerca disso, e eu quero retomar de um ponto, porque de repente você pode estar chegando agora, e aí você não está muito bem situado com aquilo que nós estamos falando, e eu quero retomar de um ponto, que é a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses. Então, se você tiver com a sua Bíblia, abra por favor em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que diz o seguinte: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E ele diz: e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos falado aqui, amados, sobre a alma, mas antes de nós falarmos sobre a alma, eu estou me baseando muito aqui nesse verso que o apóstolo Paulo ele está usando para trazer um entendimento para a igreja, trazer um entendimento para nós. E não é que nós não estamos pregando algo diferente, não, nós estamos só, na realidade, expandindo o entendimento. E nesse momento nós observamos que o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: ele fala para que o Senhor nos santifique em tudo. E aí ele explica o que seria esse em tudo. Ele diz: no espírito, na alma e também no corpo. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando acerca do ser humano. E ele explica que o ser humano é um ser trino. O ser humano é um ser espiritual, ele é um ser que tem uma alma e é um ser que tem um corpo, ou habita num corpo, como nós dizemos no meio pentecostal. E é interessante porque Paulo ele está destacando algo que eu tenho falado nos nossos últimos encontros, que há uma teologia, principalmente eu falo do âmbito do Brasil e também daquilo onde eu cresci, onde eu tenho crescido e convivido, mas há uma teologia onde tem se enfatizado muito aquilo que é espiritual, e quando se fala da parte natural, há um certo desprezo, há um certo desvalor relacionado a isso. Mas quando a gente olha para aquilo que Paulo fala aqui, amados, nós observamos que Paulo ele não está valorizando mais o espírito do que o corpo, ou valorizando mais o espírito do que a alma. Paulo chega então a nos colocar algo muito interessante, porque ele diz o seguinte: que o espírito, a alma e o corpo irão se encontrar com o Senhor Jesus Cristo, estarão presentes na vinda do Senhor. Então, um evento desse, que será um evento muito importante, que será um evento no qual nós cremos que toda a igreja ela está se preparando para esse evento. Paulo está dizendo para nós que nós não vamos nos encontrar com o Senhor simplesmente de uma forma espiritual. Não vai ser um evento espiritual. Paulo não está dizendo isso.
Paulo está dizendo que tanto o espírito quanto o corpo e a alma estarão diante do Senhor neste evento, neste dia. Então, amados, se tanto o corpo ou a alma estará presente junto com o espírito, então por que nós vamos continuar dizendo e falando que o espírito tem mais valor do que a alma ou mais valor do que o corpo? Como às vezes a gente ouve alguns dizer, não, mas o importante é o espírito, o importante é o espírito. Mas, queridos, por aquilo que nós observamos pelas Escrituras, as Escrituras, elas não só valorizam aquilo que é espírito, mas ela também enfatiza aquilo que é natural também. E por que isso? Quando nós lemos lá em Gênesis, capítulo 1, eu estou só aqui relembrando algumas coisas para que a gente possa dar sequência, tá bom? Mas quando nós lemos em Gênesis, capítulo 1, olha o que o versículo 1 diz. No princípio, olha só, o primeiro versículo da Bíblia começa dizendo o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. E olha que interessante no versículo 3 e o 4. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Então olha que coisa interessante que nos fala aqui em Gênesis, amados. Aqui está nos dizendo que a origem da terra é igual à origem dos céus. Ou seja, o que a gente entende com isso? Que se a origem da terra é a mesma origem dos céus, então a terra não é menos importante do que os céus, ou os céus é menos importante do que a terra. Tanto que quem criou os céus e a terra foi Deus. Não é os céus Deus quem criou e a terra foi o diabo que criou a terra, ou o pecado se tornou, o pecado foi a consequência, a terra é a consequência do pecado. Não, muito pelo contrário, ele está nos dizendo aqui que tanto aquele que criou os céus é o mesmo que também criou a terra. E o que mais que ele diz? Que quando então Deus começa a formar essa terra, Deus vai declarando o quê? E viu que era bom. Amados, Deus viu que aquilo que Ele tinha feito era bom. Então como que nós vamos desqualificar, desprezar, ou simplesmente, amados, como que a gente vai deixar de lado, desvalorizar algo que Deus criou, e ainda não só criou, mas Ele também viu que aquilo que Ele criou era muito bom. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, e a partir daquilo que nós estamos falando ali, o apóstolo Paulo mencionando, o que eu tenho dito? Que há uma teologia que se enfatiza muito o quê? Aquilo que é espiritual. Há uma teologia que enfatiza muito isso e esquece daquilo que é natural, como se aquilo que é natural fosse menos importante do que aquilo que é espiritual. Há uma outra citação muito interessante, agora um outro apóstolo que faz essa citação, que está na sua carta, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, versículo 2, ele diz o seguinte: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Na sua segunda carta que ele escreveu, só tem um capítulo mesmo, então o versículo ao versículo 7, ele diz o seguinte: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, e os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Olha que coisa, amados, por que a preocupação então de João declarar isso em duas cartas sua, a primeira carta que ele escreve e a segunda carta que ele escreve, e enfatizando algo que ele está dizendo, em que aquele que não declara, aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, aqui que não veio em carne, ele está dizendo, logo esse não é de Cristo, não é de Deus. E por que ele está falando isso? Eu vou te falar uma coisa. Naquele tempo, eles começaram a enfrentar alguns tipos de pensamentos ou algumas ideias que estavam ali circulando já nas primeiras comunidades, ou seja, heresias que já estavam ali circulando nas primeiras comunidades cristãs. E uma dessas heresias, que foi uma heresia que combateu-se muito no primeiro século, mas a gente ainda vê vestígio dessa heresia nesses tempos, que é o gnosticismo.
E os cristãos gnósticos, eles acreditavam que Jesus era um ser real, mas ele não era um ser carnal, ele não veio em carne. Jesus é um ser espiritual e que quando ele esteve caminhando entre nós, ele simplesmente era um ser espiritual, um ser virtual, um holograma que aparecia entre nós, que se manifestava entre nós, mas ele não esteve aqui através de um corpo físico, um corpo humano. Por que não? Porque eles falavam que o corpo é algo ruim, o corpo é algo pecaminoso, o corpo é algo corrompido, o corpo é algo destrutivo, ou seja, o corpo é mau. Então eles diziam o seguinte, que o problema de nós não sermos santos, o problema de nós não sermos melhores, é por causa do corpo que tem nos prendido. Então eles falavam que o corpo é como se fosse uma prisão. Então a partir desse momento começou a se criar o entendimento do que? Aquilo que é espiritual, aquilo que é céus é bom, e aquilo que é natural, aquilo que é da carne é ruim. Só que se nós pegarmos ainda um pouquinho mais lá atrás, amados, já na Mesopotâmia, 4.000 anos antes de Cristo, já se tinha uma ideia de um tal dualismo, ou seja, o Deus bom e o Deus mau, já se tinha essa ideia. Só que nós entendemos hoje, sabemos, muitos teólogos, muitos pastores já entendem que essa origem ficou muito mais clara com o pensamento grego. Então isso já surgiu quando? 400 anos, 600 anos antes de Cristo. Falando sobre o quê? Sobre esse dualismo. Então o que nós observamos? Que isso também entrou na igreja, se você observar, está na igreja hoje. E aí as pessoas, elas acabam desenvolvendo duas vidas, duas identidades, amados. Elas se tornam seres dualistas. Então como assim seres dualistas? Quando ela está na igreja, ela é uma pessoa. Ela entende que quando ela está na igreja, ela está cumprindo e vivendo o seu lado espiritual. E aí então, quando ela está em casa, quando ela está no trabalho, quando ela está na rua, ela está vivendo a vida dela natural. A vida humana dela, simplesmente assim. E esse é um entendimento que tem desenvolvido grandes problemas nas nossas vidas e principalmente relacionado ao quê? Ao caráter cristão, ao caráter de cada um. Porque se na igreja e diante dos meus irmãos eu tenho uma identidade e quando eu saio da igreja eu tenho uma outra identidade, logo nós criamos um ser sem caráter. Esse ser não está vivendo aonde? A verdade. Ele não está em espírito e ele não está em verdade. Então, amados, nós precisamos prestar muita atenção, porque o que o apóstolo Paulo diz? O apóstolo Paulo declara o quê? Que nós nos encontraremos com o Senhor em espírito, alma e corpo. Tanto que a Bíblia diz que todos irão ressuscitar para que no dia do Senhor possam ser julgados a partir daquilo que fizeram através ou no seu corpo. Você está vendo? Ele está dizendo que parte da nossa condenação ou da nossa salvação está relacionado ao nosso corpo, comportamento. Olha que coisa, amados. Olha que coisa, igreja. Então esse entendimento que tem se entrado de que não, que vale ao seu espírito, mas a alma e o corpo, não. Amados, é um entendimento que tem feito com que muitos de nós não vivêssemos ou não vivamos realmente no mais alto nível de tudo aquilo que Deus em Cristo conquistou e nos preparou para viver. Então o que eu quero trazer para você hoje é que não há mais esse dualismo, não há. Então se você creu em Cristo, você se tornou uma nova criatura, o teu espírito foi recriado. Então neste momento você é um espírito, é uma alma e um corpo. E sabe o que é interessante? Pensa comigo. Se a gente for dividir isso, essa vida, agora é meu momento espiritual, agora é meu momento natural. Queridos, essa vida não existe. Por que não existe? Porque é o seguinte, então quer dizer que, vamos supor,
você estava na igreja, foi para a tua casa, e aí quando então você chega na tua casa, que você se reúne com a sua família, que você vai jantar, que você vai assistir uma televisão, ou que você vai trabalhar, mas vamos supor que você chegou na tua casa. Então quer dizer que quando você vai para a tua casa, que você vai lá para o teu quarto, que você vai se trocar, você pega o teu espírito, você tira a roupa, coloca a roupa que você usa em casa, aí você pega o teu espírito e pendura ele lá no cabideiro do seu guarda-roupa e fala para ele: agora é meu momento natural, espírito, fique aí. É assim? Aí você vive o seu momento natural? Ou então, quando você vem para a igreja, você chega para o teu corpo e diz o seguinte: olha corpo, olha alma, agora é meu momento espiritual. O que você vai fazer? Eu vou encostar você aqui no cantinho, que nem se encostasse uma bicicleta, alguma coisa do tipo, amarra eles ali e entra aqui para dentro da igreja, e agora eu estou no momento espiritual, e aqui você ora em línguas, e aqui você clama a Deus, aqui você tem visão, pronto. No momento que terminou o culto, você vai lá para fora, pega o corpo, pega a alma, coloca tudo em você e você sai andando? É lógico que não. Está vendo que não existe essa vida? Não tem como a gente dividir, separar isso. Olha que coisa interessante. Sabe o que é interessante? Que quando você vai para a tua casa, ou quando você vai para o teu trabalho, cumprindo o que você tem que cumprir no seu dia a dia, você está sendo tão espiritual quando como você estivesse dentro de uma igreja. Por quê? Porque tudo que você tem feito a partir do seu espírito. Não é o seu espírito que está ali, não é simplesmente tua alma e teu corpo que está sentado numa mesa, jantando com a tua família, ou alguém que está trabalhando. Não é simplesmente só o seu corpo e a alma, o seu espírito está ali também. Então você não pode ser menos espiritual. Não, meu amado, o seu espírito está ali também. E quando você está na igreja, você não está sendo menos natural, porque o teu corpo e a tua alma ali está também, não é? Você levanta os seus braços, amém? Você sente, a tua alma sente, a tua alma percebe. Ou seja, as sensações que você possui, você acha que você possui elas de onde? Fala para mim. É da alma. É da alma quando você se sente abraçado, é da alma quando você sente alegria. Então você não está sendo tão menos natural quando você está numa igreja ou praticando coisas que você acha que é espiritual, meus amados. Até porque o que seria um espírito sem corpo? Assombração. Já pensou um negócio desse? Você tira o espírito do corpo e fica um espírito zanzetando por aí, né? Caminhando por aí. Logo, o que isso é? Uma assombração. E um corpo sem espírito nada mais é do que um The Walking Dead, não é verdade? Um morto-vivo. Simples assim, não é? Simples assim, morto-vivo. Então não dá para desvincular uma coisa da outra. Não dá, amados. Por isso que nós estamos enfatizando neste momento, para as pessoas entenderem que tanto o seu espírito, quanto sua alma, quanto seu corpo precisam estar bem estruturados e aguardando a volta do Senhor. O que eu acho maravilhoso das cartas dos apóstolos é que a eminência escatológica ela é muito presente. Ou seja, o anseio pela volta de Jesus e também o anseio pelo fim dos tempos é presente, está ali presente. Então isso é maravilhoso. O que isso nos ensina? Que nós temos que viver a nossa vida, viver o nosso dia a dia, caminhar nessa existência com a eminência escatológica, com a eminência dos fins dos tempos, com a eminência da volta de Cristo e nos preparando para esse momento. Então nós temos que carregar isso. Amém, queridos? E aí, amados, nos 2 últimos encontros que a gente teve aqui, melhor dizendo, nós falamos aqui sobre a pessoa de Elias. Então eu gostaria que você abrisse em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. E nós falamos um pouquinho, algumas coisas sobre Elias, eu não vou repetir por causa do tempo, é lógico. E aí eu quero já me adiantar, porque eu quero ir na onde eu quero tratar com vocês hoje, amém? Mas só para a gente saber, diante disso que nós estamos falando, me veio esse personagem, porque é alguém que sofreu em um momento na sua vida com problemas emocionais, com problemas de sentimentos, com problema na mente. E aí, é lógico, não posso esquecer de explicar. Então o que seria tudo isso, né? Espírito, alma e corpo. O espírito é a parte espiritual sua,
E a alma é a parte onde vai tratar sobre os sentimentos, vai tratar sobre as emoções, vai tratar sobre as vontades, vai tratar sobre a sua mente. Essa é a alma, sobre os seus pensamentos, sobre ideias. Então, a parte da alma cabe-lhe isso. E o corpo é o que vai interagir com essa parte da criação chamada terra. Então nós precisamos entender isso. É lógico que no dia a dia você não vai separar agora minha alma, não. Não, no dia a dia acontece tudo junto e misturado. É mais por uma questão didática mesmo, ok? É mais por uma questão didática. Por isso, amados, o que eu quero trazer para vocês? Que Elias foi alguém que sofreu muito em um momento da sua vida relacionado com a sua alma. Como a Bíblia vai nos dizer aqui, olha só o versículo 3, ele fugindo de Jezabel, não é? O texto diz que ele sofreu uma ameaça e ele teve medo. O versículo 3 diz o seguinte: temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu moço, ele deixou o auxiliar dele, e ele mesmo, porém, se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se, dormiu o zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e ele viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras, e brasa e botija de água. Comeu, bebeu e tomou, e tornou a dormir. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou-lhe e disse: levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, versículo 8, tá? Caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então olha que coisa, como eu já disse, Elias foi alguém que sofreu com crise de ansiedade, entrou em um certo estado depressivo, mas o grande problema de Elias ali foi uma questão da frustração. Ele se sentiu ali naquele momento frustrado, decepcionado, e principalmente relacionado com ele mesmo. E nós sabemos, amados, que a frustração é uma das principais causas acerca de apostasia, ou seja, daqueles que vão desviando na fé. Muitos que estão desviando da fé ou na fé são pessoas que um dia se frustraram, são pessoas que um dia se decepcionaram, quando nós falamos acerca da fé. E aí nós sabemos que o grande problema de muitas pessoas na existência é essa. São pessoas que um dia criaram expectativas, são pessoas que um dia desenvolveram algumas expectativas, alguns anseios, mas essas expectativas e anseios não foram cumpridos, não foram alcançados. E aí, amados, muitos deles se desanimam, desistem, param no meio do caminho. E como ele disse, não sou melhor do que os meus pais. Ou seja, ele se frustrou, ele desanimou. Agora, o que é interessante, como nós falamos no último encontro, é que Deus então tratou dele, né? Deus realizou uma terapia, Deus tratou a vida dele, Deus então de alguma forma começou a cuidar dele. E aí então Deus deu a ele descanso, deu a ele de comer, deu a ele de beber, ele desabafou também, colocou para fora o que ele estava sentindo. E aí nós até falamos sobre a igreja como uma comunidade terapêutica, não é verdade? A igreja como lugar para tratar de pessoas, cuidar de pessoas, para que elas possam se recuperar. E o que é lindo, amados, é o processo de Deus, a paciência. Quer dizer, ele deita uma vez, o anjo vem e acorda ele de novo, aí ele dorme de novo, o anjo vem e acorda ele de novo. Aí ele vai para o Horebe, o monte de Deus, aí ele entra na caverna, sai, aí Deus fala com ele entra de novo, aí Deus fala: sai daí, né, o que está fazendo aqui, e toda essa questão. Então a gente começa a observar como que Deus ele é paciente nos processos, na recuperação de cada um, no tratamento que cada um precisa ter. Deus ele nos conhece. E sabe uma coisa que eu aprendo, amados? Que Deus é alguém que respeita mais a nossa humanidade do que nós mesmos. Deus é alguém que respeita mais a nossa humanidade do que nós mesmos. Nem nós que somos humanos respeitamos a nossa humanidade e também não respeitamos a humanidade das pessoas à nossa volta. Mas Deus é alguém que respeita muito a nossa humanidade. Como eu tenho dito, Deus conhece os nossos limites. Salmo 103 fala sobre isso, que Deus conhece a nossa estrutura. Então Deus conhece os nossos limites, Deus conhece tudo. Amado, eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que Deus não sabia que Davi
poderia pecar o que Davi ia pecar? Não é um negócio assim que nós olhamos e se você observar, Deus é onisciente, aquilo não foi uma surpresa para Deus. Você sabia disso? Eu posso falar uma coisa, que quando Deus ele criou você no propósito, e quando Ele te lançou aqui nessa terra, e quando Ele destinou você para viver tudo que você tinha que viver, Deus também contava com as suas falhas, Deus também contava com as suas fraquezas, Deus sabia disso tudo. É algo assim que, se nós observarmos, é uma loucura, né? Nós entendemos como assim Deus já sabia que eu ia falhar, que eu iria passar por isso. Sim, Ele já sabia, Ele já contava com tudo isso, mas ainda assim Ele continua acreditando em você, ainda assim Ele continua amando a você. Sabe por quê que Ele continua te amando? Não é por causa de você, mas é por causa dEle, porque Deus, ele não, tem coisas que Deus ele não pode fazer, e uma delas é não amar. Você sabe que Deus ele não pode parar de amar? Tem coisas que Deus não pode fazer, e dentre elas é essa. Por que Ele não pode parar de amar? Porque Deus ele é amor. A essência dele é amor. Por isso Deus ele não pode negar a si mesmo. Deus ele não pode negar a si mesmo. Então, amados, se tem alguém que sabia disso tudo, foi Ele. Ele sabia. Ele sabia, e ainda assim Ele continua confiando e acreditando em você. Amém? Porque é isso que aconteceu com Elias. Mesmo Elias achando que para ele já era o fim, mesmo ele dizendo, olha, não dá mais, eu fracassei, eu não vou conseguir mais seguir. Olha aqui que o anjo, lógico, o anjo só está declarando o que Deus disse para ele. Ele disse o seguinte, versículo 7, voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou-lhe e disse, levanta-te e come, porque o caminho te será de sobremodo longo. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Cara, tem muita coisa para você viver ainda. Deus ainda conta com você em muita coisa para se fazer, para se cumprir. Então não é porque você falhou agora, não é porque você tropeçou agora, não é porque você teve um erro. Eu não estou aqui isentando irresponsabilidade, consequências. Erros são erros, erros precisam ser reparados, sim, eu sei disso tudo. Mas eu digo para você, não é o fim. Enquanto há vida, há esperança. Você está respirando? Então isso significa que ainda não terminou o que Deus tem com você. Ainda não terminou o que você tem para fazer nessa existência, para fazer nessa era, para fazer nesses tempos. Ainda não terminou. Ainda que Elias achasse que era o fim, o anjo chega para ele e fala, não acabou ainda não, Elias. Tem muita coisa para você viver. Tem muita coisa para você cumprir. E eu declaro a mesma coisa sobre a sua vida. Tem muita coisa para você viver. Tem muita coisa para você cumprir. Tem muita coisa para você experimentar ainda na sua vida. Amém? Oh, glória a Deus. Então nós precisamos, amados, compreender e assim entender que por mais que a gente ainda pode ter falhado ou fracassado em algum ponto, a graça de Deus nos sustenta. A graça de Deus continua nos levando adiante. Porque eu vou dizer uma coisa, vou te dizer uma coisa, não é por você, é por Ele, é através dEle. Não é isso que nós falamos? Que Deus opera em nós e através de nós. Não é você, não sou eu, é Ele. É Ele que está nos sustentando. Por isso que Ele escolhe as coisas fracas para confundir as fortes, a loucura para confundir o que é a sabedoria. É por isso que Deus escolheu você, é por isso que Deus me escolheu, amados. É por isso que Deus nos escolheu, justamente por causa disso. Porque quanto mais fraco eu sou, mais forte de fato eu sou. E aí todos começam a ver e a evidenciar de que não é ele, não é possível, não pode ser ele. E de fato não é ele, não é possível mesmo. Mas é quem está sobre ele. Essa é a palavra que ele liberou para Josué. Porque, amados, olha a história de Josué, percebe Josué? Você consegue notar Josué um pouquinho? Você consegue entrar um pouquinho na história de Josué? E você vai perceber que Josué, no seu livro, como é que Deus começa dizendo para ele? Primeiro, meu servo Moisés está morto. Ou seja, é o seguinte, aquela linhagem, aquele ciclo acabou, e agora você não vai mais recorrer a Moisés. Acabou. Não tem mais como recorrer a Moisés. E aí então Deus começa a encorajá-lo. Não tenha medo, não é isso que Deus fala?
não te assombres, não te assuste, não tenha medo. Mas algo muito interessante que Deus declara ali, Deus fala o seguinte: olha, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Amados, isso é uma das coisas que Deus me ensinou, e que eu quero que você entenda, que a vida extraordinária que Moisés viveu não foi por causa de Moisés. Tudo que os hebreus viram e assistiram com seus olhos não era por causa de Moisés. Porque nós temos essa tendência: mas ele é Moisés, né? Mas Moisés também, né? Isso não é para qualquer um. Nós temos essa tendência a valorizar a pessoa. É lógico que Moisés tem os seus méritos, nós não podemos desvalorizar isso. Mas a grande questão é que o sucesso de Moisés não dependia de Moisés, mas o sucesso de Moisés dependia de quem estava com Moisés, de quem apoiava Moisés. Por isso que Deus disse para Josué: assim como eu fui com ele, serei contigo. Dizendo assim, a chave do sucesso de Moisés é porque eu era com ele. Então assim como eu fui com ele, eu serei contigo, Josué. Então o que nós precisamos entender? Que nas nossas vidas, amados, o sucesso, e é lógico, quando eu falo sucesso, eu não falo a partir de uma visão do mundo, uma visão mundana, mas a partir de uma visão espiritual, uma visão de reino, do reino. Mas eu quero que você entenda que o sucesso depende exclusivamente de quem está conosco, de quem tem nos apoiado. Amém? Nós só vamos chegar onde nós temos que chegar porque Ele está conosco. O próprio Cristo nos disse isso. E Cristo é Deus, e Ele nos diz: eu não te deixarei, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, até o fim dos tempos, até essa era terminar. Então o que nós precisamos entender, amados? Que ainda que nós achamos que, olha, não tem mais jeito, nós temos ainda uma jornada. Você tem algo ainda muito longo, tem muitas coisas para você cumprir, muitas coisas para você realizar, muitas coisas para você fazer. Foi o que Deus disse para Josué: Josué, ainda tem muita terra para você conquistar, Josué. Não ache que agora é o fim, Josué. Não, Josué. E amados, a Bíblia fala muito sobre pessoas que um dia fracassaram, mas foram pessoas que deram a volta por cima. Pessoas que viveram em suas vidas dias de derrotas, mas entenderam que diante de uma jornada, os dias de derrotas fazem parte. Haverão dias que nós não vamos vencer sempre, haverão dias que nós não vamos prevalecer sempre. É verdade isso. Por quê? Porque nós estamos vivendo ainda sobre o efeito de um mundo caído, sobre o efeito do pecado. Então haverão dias maus nas nossas vidas. Mas uma coisa eu aprendi, amados. E sabe com quem que eu aprendi? É interessante isso. Não sei se você já assistiu aquele filme do Rocky. Lembra do Rocky Balboa? Os mais antigos devem lembrar disso. O Rocky Balboa, Sylvester Stallone. E é interessante que eu acho, não sei se é o Rocky 6, isso mesmo. Quando ele já está velho, o Rocky, o filho dele virou advogado, não é? Então há um diálogo que eu sei que é muito famoso no meio do filme, e que ele vira para o filho dele e ele fala isso para o filho dele. Ele fala para o filho dele. E o que ele diz? Ele fala o seguinte: olha, meu filho, a vida não é o quanto você ganha. A vida não é simplesmente o quanto você bate. A vida é o quanto você apanha, mas é o quanto você consegue se manter de pé, se levantar e encará-la de frente de novo e enfrentar ela novamente. Se você observar, amados, não é diferente a linguagem do Evangelho, não é diferente a linguagem do reino, não é diferente aquilo que Jesus põe. Quando Jesus disse: muitas são as aflições dos justos, Ele está dizendo: olha, haverão dias que a vida vai bater forte, haverão dias que vocês vão sofrer cada uma. É como diz a minha mãe, é cada baque que a gente leva na vida. Olha, vocês vão passar por cada situações. Mas Ele diz uma coisa interessante: tem de bom ânimo, coragem, porque eu venci o mundo. O apóstolo Paulo vai nos dizer: olha, peguem toda a armadura de Deus que vocês puderem, para que vocês possam resistir o dia mau.
Então, amados, haverão dias em que, como Pedro vai dizer, que o diabo estará ao nosso derredor para tentar nos tragar, mas permanecer firme na fé. Então o que eu digo para você é o seguinte: haverão dias em que nós vamos passar por situações semelhantes a essa, mas entenda, ainda não é o fim. Vou te dizer mais, aí é que está uma oportunidade para que a graça de Deus ela possa se manifestar ainda muito mais sobre a sua vida, para que você possa experimentar da sabedoria de Deus como nunca sobre a sua vida. Aí é que estará essa oportunidade, aonde Deus ele pode se mostrar ainda muito mais forte. Por isso que Paulo diz aos Coríntios, abra por favor aí a tua Bíblia, não estava no script essa não, tá? Eu já estou indo numa outra direção aqui, mas vamos deixar ele fluir, amém? Vamos deixar ele fluir, glória a Deus. Segundo aos Coríntios capítulo 12, olha só, Paulo falando sobre o espinho na carne. E olha que interessante isso, quando ele fala sobre o espinho na carne. A partir do versículo 7, ele diz o seguinte, olha só: e para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor, orei ao Senhor, afasta de mim. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, olha o que Paulo diz. Paulo está dizendo o seguinte, sabe o que Paulo está falando para nós aqui? Paulo está dizendo o seguinte: olha, quando você se apega a um poder, você anula um outro poder. É isso que Paulo está dizendo. E quantos de nós, amados, estamos nos apegando aos poderes deste mundo, a tudo aquilo que este mundo pode me oferecer para me trazer uma estabilidade, apoio e segurança, e até uma maneira de poder explorar outros, de alguma forma arrancar alguma coisa do outro, em meu próprio benefício. Então Paulo está dizendo o seguinte: quando você, olha só, quando você se apega a um poder, você anula um outro poder. Então Paulo diz: quer saber de uma coisa? Eu não vou me apegar a poder algum neste mundo, e não vou me apegar a poder algum até naquele outro mundo. Porque nesse momento Paulo está falando sobre as revelações que ele recebeu. Se você ler um pouquinho antes, ele vai dizer o seguinte: eu recebi muitas revelações. Quer ver uma? Quer ver uma visão? Aí ele vai dizer: olha, não sei se fora do corpo ou no corpo, mas há 14 anos, um homem foi até o terceiro céu e viu coisas. Amados, se num culto aqui, que a gente, né, de vez em quando já começa a fluir no Espírito, não é? A gente já começa a sentir uma alegria, a gente já começa a chorar. Imagina você estar dentro desse lugar, de fato, sentindo isso. Como que você não ficaria? Então Paulo está dizendo assim: olha, é tanta coisa que eu tenho recebido, mas eu aprendi uma coisa: eu não posso me apoiar nisso, porque isso vai fazer com que aflore em mim ainda mais. Aí sim, amados, quando nós falamos de carne, quando Paulo fala, porque há 2 sentidos de carne na Bíblia: há um sentido de corpo físico, vida humana, e há um sentido de carne, o que? Estilo de vida, mentalidade e comportamento. Então há esses 2 sentidos. Então Paulo estava dizendo, isso vai forçar ou vai fortalecer ainda mais a carne, no sentido do quê? De mentalidade, comportamento, um estilo de vida desse mundo. Então nesse momento Paulo diz, sabe de uma coisa, sabe que eu vou me apegar? Eu vou me apegar nesse sentido aqui, ó, nas fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então quando você se apega a um poder, você anula um outro poder. Mas se você soltar, você vai desfrutar
desfrutar da graça de Deus sobre a sua vida como ninguém. Como ninguém. Então o que eu quero dizer para você com isso? É que Deus não divide a glória dele com ninguém, meu amado. É por causa disso que ele escolheu você. É justamente por causa disso que ele escolheu você, uma pessoa despreparada, uma pessoa que mal sabe o que quer da vida, amém? Não sabe nem aonde está e nem se encontra, o que está fazendo no meio disso tudo, que está ainda procurando entender tudo que está acontecendo, mas é assim mesmo que funciona. São pessoas despreparadas, pessoas sem recurso nenhum. Isso é um chamado, e é isso que Deus tem olhado para você. Por quê? Porque Ele não divide a glória dele com ninguém. É para que quando as pessoas olhem para vocês, para você ou para vocês, as pessoas possam ver quem através de você? Deus. Deus. Se nós olharmos para Elias, que é o caso que nós estamos usando, você não acha que Elias de repente chegou a um nível em que as pessoas já estavam assim, Elias, o grande Elias, hein? Será que de repente Elias já não estava também dessa maneira? Porque Tiago diz, ele era um sujeito às mesmas fraquezas que nós. As mesmas debilidades que nós possuímos. E é isso que o apóstolo está dizendo, eu vou me apegar às debilidades. Porque quanto mais me apego às debilidades, mais eu vou ver a presença e a graça dele atuando ali. Então de repente Elias chegou no auge e falou, é agora. Tanto que se você observar o diálogo de Elias é bem isso, não é? Quando ele vai chegar para argumentar com Deus, o que ele diz? Só eu. Olha como é que ele já estava falando com Deus. Hein, queridos? Só eu me mantive fiel em Israel. Você se lembra disso? Não se lembra? Vamos ler lá rapidinho. Hoje eu estou aqui, bastante Bíblia. Vamos lá. Olha a argumentação dele, versículo 10. E ali, Deus pergunta, versículo 9. E ali entrou na caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio que a palavra do Senhor lhe disse, que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Dizendo assim, não é aqui para você estar. Mas olha o que ele diz. Versículo 10. Tenho sido zeloso pelo Senhor. Olha a argumentação. Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Derribaram os teus altares. Mataram os teus profetas a espadas. E eu fiquei só. E procuraram tirar a minha vida. Amados, ele estava se sentindo já, como é que fala, filho? A última, como é que é? Bolacha do pacote. A última bolacha do pacote. Olha como é que ele estava já se sentindo. Então, de repente, a frustração dele não era nem por causa de Jezabel ou de Acabe e dos pais, mas era por causa de Deus, dizendo assim, poxa, o Senhor me mantive fiel, fiz tudo certinho, só eu me mantive fiel ao Senhor, fui zeloso, o povo abandonou. Olha como é que Elias estava se sentindo, irmãos. E amados, se nós observarmos e nós não tomarmos cuidado, pode acontecer o que aconteceu com Elias. Porque nós podemos chegar a um ápice e achar que, como a gente diz, né, o termo bem coloquial, já está bom, que já vivemos tudo que tinha para viver. Olha, eu sou um cara assim, que hoje nem tanto, né? Mas já fui muito apaixonado pelo futebol. E às vezes quando a gente assiste algumas coisas, agora tem um menino lá em casa, né, o Gabriel, meu filho, 6 anos, está numa fissura com futebol e agora ele descobriu o bruxo e ele fala, pai, o bruxo jogava. Eu falei, filho, jogava. Mas não jogou tudo que ele poderia jogar, ele jogou 2 anos apenas. Sabe quando parece que o sujeito ele acha que ele já chegou no ápice e ele fala, pronto, aqui já está bom, já vivi tudo que eu tinha para viver. Sendo que ele poderia viver ainda muito mais. E que na verdade ele foi enganado por si mesmo, pela própria arrogância. Não estou dizendo que o caso do gaúcho seja isso, mas estou dizendo que às vezes a arrogância de não ter estrutura para lidar com aquilo tudo pode ser aquilo que deu a grande rasteira na vida dele. Por isso que Paulo está dizendo, na realidade, aquele mensageiro que Deus me enviou era uma bênção na minha vida. Estava me preservando. De repente, amados,
Acabe ameaçou Elias. Eu estou aqui conjecturando, é lógico, mas de repente Deus permitiu com que aquilo acontecesse para que o que? Pudesse preservar Elias. Nossa, Jesus amado. Sabe o que significa? Que existem quedas que acontecem nas nossas vidas, porque é Deus nos preservando. Ou seja, Deus sabe que se você cair agora, nesse exato momento da tua jornada, o impacto disso não será tão grande. Mas se você cair lá na frente, você imagina o impacto que isso pode gerar? Hein? Quantas vidas podem ser afetadas? Então, às vezes, amados, Deus nos permite algumas quedas aqui, alguns fracassos aqui, para nos preservar lá adiante, para não comprometer todo o plano, para não comprometer todo o processo, tudo aquilo que está sendo produzido em nós e através de nós, igreja. Amém? Então, pode dizer uma coisa para você: se de repente você está num momento como esse, levante suas mãos e fala obrigado. Porque já pensou que se isso tivesse acontecido num outro momento, em um outro tempo? Já imaginou isso? De repente você se envolveu com algo que não era para ter se envolvido, mas se você se envolve... Eu tenho um amigo meu que hoje, ele já é falecido, amados. É um cara, gente boa demais. Foi um cara assim, muito gente boa, aqui de Guarulhos. E ele... família constituída, uma pessoa sensacional, verdadeira. Mas ele me falava assim: pastor, o problema é que eu me envolvi com droga velho. Como assim? Ele era carreteiro, e para poder cumprir os fretes, se manter acordado, ele acabou se viciando na cocaína. Só que quando ele se viciou, ele já tinha mulher, já tinha filhos. E ele dizia muito isso: o problema é que eu me viciei velho. Por que ele diz isso? Porque a gente sabe que normalmente isso acontece muito na fase dos jovens, adolescentes, descobertas. E que com o passar do tempo, alguns, ou pelo menos a maioria, vai deixando isso. Agora, dependendo de um tempo que você se envolve com certas coisas, isso pode comprometer tudo. Então existem algumas quedas que Deus nos permite ter. Por quê, amados? Para nos preservar ainda muito mais lá na frente. Já imaginou se nós aprendêssemos a andar com os nossos 10, 11, 20 anos? Porque você sabe que para aprender a andar você tem que cair. Mas olha que interessante, existe um momento certo para cair. É quando você ainda é um bebê. É quando você tem seu 1 ano, seu 2 anos. Essa é a fase. Agora imagina um sujeito grande que não sabe andar. Como é que ele não viveria? Como não vive? Isso é tão fato que a gente sabe que pessoas que de repente sofrem com algum tipo de convulsão, que quando elas começam a convulsionar, elas caem em qualquer lugar. E muitas delas, quem sabe o que eu estou dizendo, sabe, quem conhece sabe o que eu estou dizendo. É testa machucada, é braço, e quebra ali, quebra lá. Porque quando começa a convulsionar, aonde cair, dependendo de como for a queda, machuca. Entende o tempo? Olha só, um bebê caindo é uma coisa, já um adulto caindo ou um idoso caindo é diferente. Amados, você já foi criança, nós já fomos criança. Querido, mas fala a verdade, é cada livramento que Deus dá pra gente, não é? É bate cabeça, e cai, e tosse, e quebra, e está vivo. Amados, o idoso, dependendo da queda que ele tiver, quebrar um fêmur, dependendo do que for, e vai embora. A minha bisavó aconteceu isso, 93, 94 anos, saúde, olha, a minha bisavó, cabelinho pretinho, uma saúde, uma elasticidade. Um dia ela caiu lá, não sei o que aconteceu, caiu, quebrou o fêmur. Deu 3 meses, morreu. Olha que coisa, morreu de uma queda. Então vou dizer uma coisa para você, presta atenção. De repente Deus estava permitindo isso na vida dele. E usando uma coisa pequena. Deus conhece os corações, Deus conhece tudo. E Deus sabe o momento certo. Então Deus às vezes nos segura aqui, dizendo assim: você está indo muito longe, está indo longe demais. Sabe? Ele vai dando corda, mas de repente ele puxa, fala: opa, pera, você está indo muito longe. Vamos devagar.
vamos devagar. Amém, queridos? Glória a Deus. Ainda não cheguei no ponto que eu queria chegar acerca de Elias. Mas eu espero que o Espírito Santo possa ter ministrado o seu coração. Amém. Agradeça a Deus pelas quedas no caminho, por alguns fracassos, de ter acontecido de repente, agora na sua vida. Que já pensou quando se fosse lá na frente. E você comprometido já com tanta coisa, hein? Casado, filhos. Aí a coisa poderia ser muito pior. Amém, queridos. Feche os seus olhos. Pai, como o apóstolo Paulo, eu quero agradecer. Se você puder, agradeça junto comigo. E eu quero usar as palavras do apóstolo Paulo. Poxa, pois não sei se para essa pessoa, mas a mim me respondeu algo maravilhoso. Por isso que ele disse aqui no versículo 10: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. E se você quiser complementar ainda mais, então complemente, pode falar. Fala: Senhor, porque eu sinto sim alegria, prazer nos meus erros, nas minhas falhas, nas minhas quedas. Pai, quantos erros, que não são poucos, quantas coisas que nós cometemos, que nós olhamos e a gente fica tão decepcionado. Mas nós sabemos, Deus, que no meio disso o Senhor libera a sua graça sobre as nossas vidas, para que a gente possa depender ainda mais da sua graça. Mas não é para permanecer, é para se levantar e vencer isso. Como tem dito, uma reviravolta, uma volta por cima, Deus. Pai, obrigado, porque cremos que a tua graça está operando nas nossas vidas. Que a graça do Senhor está operando. Se você quiser, abra teu coração, chora mesmo e fala: Senhor, obrigado, Pai. Eu te agradeço, meu Jesus. Eu te agradeço, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, pois eu sei que todas as coisas cooperam, corroboram, colaboram para o bem daqueles que amam a Ti. Pai, eu creio que a glória da última casa é maior do que a primeira. Senhor, muito obrigado. Amém. E graças a Deus. Amém. Digo fraco, eu sou forte. Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Amém. Pode ter certeza, quando nós caímos, pode ter certeza que a partir dali é um tempo de aperfeiçoamento. Porque você não vai querer mais cometer o que você cometeu. Você não vai querer mais fracassar naquele ponto. Então aquilo ali acaba se tornando um tempo de aperfeiçoamento. E aí Ele vai nos aperfeiçoando no poder dEle, no sustento dEle. Amém? Queridos, que Deus abençoe você, que você tenha uma ótima semana. Espero que o Espírito tenha falado ao teu coração. E nós vamos continuar, porque eu ainda não cheguei no ponto que tem aqui, sabe, falado muito forte ao meu coração. Mas nós vamos seguindo de acordo com o que o Senhor vai transmitindo aos nossos corações. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. Fique na fé, no amor e na graça. E